A classe média brasileira vive num vazio de identidade, num vazio de significado e num vazio que pede certa distinção em relação aos pobres e certa tentativa de se aproximar das elites. E isso a gente pode ver muito bem nos legendários, e eu já fiz um vídeo sobre os legendários, sobre como funciona na construção de uma certa masculinidade conservadora, relacionada diretamente à religiosidade, ao cristianismo, de certa maneira inadequado, de certa maneira um cristianismo mal interpretado, e de como essa formação de identidade masculina serve muito bem também para uma formação de um ideal de família específico. E no vídeo que eu tratei sobre esse assunto, não necessariamente eu cheguei a tocar no assunto de classe, mas eu acho que agora é relevante dar uma pitadinha disso envolvendo classe e identidade, e isso a partir de uma provocação específica feita pelo pesquisador Samuel, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que também tem um canal aqui no YouTube, e eu gostaria de ver um corte, um vídeo deles, rapidinho aqui com vocês, para eu começar a colocar minha fala. Eu acho que há uma dimensão de classe que a gente precisa pensar também para pensar no fenômeno do Legendários, porque o fenômeno do Legendários ele faz parte de um todo integrado que vem produzindo fenômenos coletivos como esse, mas que também vem produzindo personalidades. O Pablo Marçal, por exemplo, é um produto da classe média. Então tem uma dimensão de classe que eu acho que precisa ser pensada. Voltando para o corte, tem uma dimensão de classe que eu acho que precisa ser pensada, porque todos esses fenômenos fazem parte de um grande fenômeno que é produzido pela classe média. E por que é tão fácil enganar essa classe? Porque essa classe tem procurado respostas, gente. Respostas para uma grande interrogação, que é o que eles são. Eles não se entendem como um coletivo que se reconhece. Então eles estão procurando constituir fenômenos sociais que façam com que eles se reconheçam e vejam contemplados. Porque eles não têm isso, porque é uma grande interrogação. A classe média no Brasil é um gigantesco problema. Porque os caras nem têm o suficiente para dizer que são ricos, mas também não falta demais para dizer que são pobres. Se vier a crise, são os primeiros que quebram. São os pequenos empreendedores, um trabalhador como todos os outros. Mas eles vão constituindo esses fenômenos para buscar o autorreconhecimento, a coletivização. Aliás, o autorreconhecimento não, o reconhecimento e a coletivização. Porque é uma grande interrogação que paira sobre essa classe. O que a gente é? A gente é a classe que vive porque não se reconhece como classe que vive do trabalho. Para eles são empreendedores, são os pobres premium. Eles se auto-intitulam, inclusive, pobre prêmio. Se você é um pobre prêmio. Então, é uma grande interrogação. E aí é aquela. Todo dia são um malandro e um otário e um malandro de casa. O otário é a classe média que tem uma grande interrogação. O malandro é o que entendeu que eles querem respostas e que oferece essas respostas de todas as formas possíveis. Quando você pega essas respostas, por exemplo, que é das pessoas que não tem o suficiente para ser, mas que querem ser, você tem um monte de movimento que surge. Esposa troféu, esposa tradicional, que não tem condição de viver como esposa tradicional, porque o cara se mata de trabalhar para conseguir sustentar uma casa, e visivelmente aquela casa, se tivesse uma pessoa trabalhando, teria um funcionamento muito mais satisfatório do que só com um cara trabalhando. E para começar esse papo, eu gostaria de trazer um artigo que eu achei interessantíssimo, se chama Quem é a Classe Média do Brasil? Um estudo sobre identidades de classe. Ele foi feito por André Ricardo Satala, da PUC do Rio Grande do Sul. E nesse estudo ele realiza uma pesquisa por questionário em mais de 140 cidades do Brasil, para uma faixa de mais de 2.000 pessoas entrevistadas, que é representativa para a população brasileira. E ele faz uma pesquisa de questionários e faz uma análise depois de correspondência múltipla, ou seja, ele relaciona as diferentes respostas para encontrar as proximidades relacionadas a, primeiro, como as pessoas se identificam e quais são os fatores que elas consideram relevantes para se identificar, incluindo renda, ocupação, incluindo também lazer, formas de consumo e por aí vai. E essa pesquisa foi feita justamente para tentar dialogar com uma afirmação do economista Marcelo Neri, da FGV, que depois de uma pesquisa em 2008 dizia que o Brasil era um país de classe média, de uma classe média estatística. Foi feita essa pesquisa para tentar entender se de fato os brasileiros se entendem como tais. E primeiro é necessário dizer que o entendimento de o que é pertencer à classe média no Brasil
O pesquisador compreende, o Ricardo compreende, que é um entendimento importado dos Estados Unidos e da Europa, do que seria uma classe média de Estados Unidos e Europa, e que quando ele é colocado na realidade brasileira, o resultado ele é talvez não tão surpreendente, mas mesmo assim revelador. Primeiro, quem se identifica com classe média geralmente são aqueles que pertencem à classe A ou B, ou seja, aqueles que têm os rendimentos mais altos do país. Não necessariamente são milionários, bilionários, nada do tipo, mas são as pessoas com maior rendimento do país e que pertencem à menor faixa, né, de porcentagem de existência no país, né? A menor faixa de pessoas no país. Enquanto a maior parte das pessoas elas se identificam como ou classe baixa ou pobre, ou como uma identificação que aqui é importante dizer, como classe trabalhadora. Essa classe A e B, que se identifica como classe média, que se entende como tal, ela se entende assim, primeiro por ter um rendimento estável na sua vida, por ter acesso a lazer e por ter um ensino superior ali no bolso. Então ser da classe média está ligado a você ter um ensino superior, a você conseguir ter certos consumos e a você conseguir ter uma estabilidade na vida. Mas acima de tudo, o que a análise mostra é que há uma distância muito grande dos hábitos, das maneiras de ser dessa classe média, que na verdade a camada A e a camada B do país, né, e que se considera classe média, com o restante da classe trabalhadora, com o restante que se identifica como classe baixa, que se identifica como pobre, como classe trabalhadora. E mais importante do que compreender o que faz da classe média a classe média, ou seja, quais são os itens que tornam alguém pertencente, se sentir pertencente à classe média, é entender que há uma distância e uma distinção com as classes baixas, que é inclusive compreendida pelas próprias classes baixas, que compreendem que não pertencem à classe média, por mais que sejam classificadas assim por conta de dados estatísticos, se compreendem como fazendo parte de uma classe trabalhadora, por exemplo, justamente por não terem a estabilidade ou acesso ao consumo da mesma maneira que as classes A e B. É importante destacar que esse entendimento de o que é ser classe média tem a ver com uma certa possibilidade de uma renda estável, uma vida estável e um lugar dentro da esfera do consumo de certa forma destacado. E isso vai ser importante, porque há um outro texto, uma outra análise muito interessante chamada A Classe Média Brasileira e Sua Busca Ilusória por uma Identidade de Elite. É de 2022 e foi feito por James Moura Jr. e Francileu da Farrapo Portela, pesquisadores brasileiros. E nesse texto há o entendimento de que a classe média faz da sua identidade algo relacionado a uma certa exclusividade de consumo que muitas vezes seria relacionado a uma elite econômica brasileira, né? Uma classe alta, altíssima brasileira. A classe média, então, estando de certa forma um pouco distante da classe trabalhadora em geral, apesar de estar extremamente distante de milionários, bilionários, apesar disso, ainda assim, tenta se fazer enquanto identidade própria na base de um consumo exclusivo, que supostamente a colocaria mais próximo de uma elite. Mesmo que objetivamente a classe média brasileira esteja mais próxima da classe trabalhadora do que exatamente das elites econômicas. E essa exclusividade de consumo, ela precisa ser demonstrada. E aqui, eu acho que as redes sociais mostram muito disso, né? Os perfis em redes sociais de filhos e filhas da classe média e da classe média alta tendem a bombar pela simples exposição de um estilo de vida, em que necessariamente você precisa demonstrar a exclusividade do consumo indo para um cruzeiro, uma bolsa cara e por aí vai. E por que eu estou dizendo isso? Eu vou voltar agora para o Legendários. O Legendários, ele é uma forma de demonstrar um tipo específico de consumo. Ao mesmo tempo, está inteiramente ligado a uma forma específica de religiosidade, de uma ligação com Deus específica e de uma constituição de família específica. E junto com isso também está ligado a uma certa forma de entender política, de entender, e aqui eu trago Pierre Bourdieu no entendimento de que justamente é o pequeno burguês em ascensão, aquele que vai absorver a ideologia da meritocracia e fazer dela um estilo de vida. Tá junto disso o entendimento de que, de repente,
O político real é aquele que veio do empresariado, é aquele que conhece o mundo como ele é porque foi empresário e porque não é político profissional, como Pablo Marçal, como João Dória e por aí vai. Iniciativas como Legendários pode ser entendida como uma iniciativa de construção de identidade da classe média, na medida justamente em que a classe média ela não pode se identificar com a classe trabalhadora, ela não deve se identificar com a classe trabalhadora, porque aí perde um princípio de distinção que a faz ser alguém no mundo, que a faz ser mais no mundo, que a coloca em comparação com a maioria dos brasileiros e a transforma em alguém específico, especial dentro da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, esse ser especial, ele também não vai estar ligado com as elites geracionais do país, simplesmente porque não, né? Simplesmente porque não participam disso. A maneira de se guardar um dinheiro e gastá-lo num curso que te faz, num evento que te faz ir até uma montanha, se tornar homem, ao mesmo tempo é uma maneira de se tornar alguém enquanto classe média branca. Porque, afinal de contas, a classe trabalhadora, cara, dificilmente vai ter dinheiro para gastar num evento bobo como esse. E, ao mesmo tempo, a experiência religiosa das classes baixas está muito ligada ao local, está muito ligada aos problemas que existem no bairro em que vive, aos problemas materiais, socioeconômicos existentes nos lugares em que vive e como as igrejas que estão nos bairros podem acalantar, podem ajudar ou podem construir um senso de comunidade que faz com que esses problemas sejam menores ou sejam talvez superáveis. Eu também já mostrei aqui no canal uma pesquisa que foi feita com estudantes de escolas populares e que, como ali havia uma pergunta, né, que o que é ser pai, né, qual é o papel do pai, qual que é a função do pai. E aqui é claro que eu estou fazendo uma ligação entre pai e masculinidade, ser homem e identidade, né? Para dizer simplesmente para vocês que, do ponto de vista da paternidade, é muito bem delineado o que é ser homem, o que é ser pai, o que é ser um homem dentro de uma classe específica exercendo uma função específica. Se sabe muito bem o que se esperar, né? Esperar que seja o provedor. E ser provedor significa trazer arroz e feijão para casa, pagar a conta de luz e de água. Por mais que as mães também façam isso, é esperado do pai assumir essa função com maior importância e também com maior reconhecimento. Já nas classes médias, ser homem, ter uma masculinidade, talvez não esteja tão distinguido e ao mesmo tempo tão demarcado como é para uma classe baixa ou como é para um ricaço inserido em dinâmicas sociais que talvez a gente nem conheça. E eu estou dizendo isso para falar que o Legendários, portanto, voltando ao Legendários, porque eu acho que é um exemplo perfeito disso, para além de ser uma constituição de um homem que busca voltar ao ideal masculino de século passado, retrasado, um ideal que talvez nunca tenha existido majoritariamente, mas que é um ideal a ser buscado, para além disso, essa figura mítica desse homem que vai ser buscado, desse homem que vai ser reencontrado na ida até a montanha, é também, ao mesmo tempo, uma própria mitologia da classe média que busca ter a sua própria identidade em uma sociedade em que ela, enquanto classe média, tende a se ver muito distante da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, não consegue ficar próxima das elites. E na medida em que quer se fazer distante da classe trabalhadora e não consegue chegar até as elites, precisa demonstrar publicamente as suas formas de identificação, a sua tentativa de construção de si, publicamente enquanto uma forma distintiva. Ou seja, tem que dizer que gastou a grana para ir na montanha. Tem que dizer que está tentando construir uma família tradicional em que a mulher não trabalha e o cara é o dono da casa, é o líder e vai conseguir bancar tudo porque consegue ter a grana para isso. É necessário deixar muito claro essas formas de constituição. E é necessário deixar claro até mesmo porque isso funciona como mérito. Quase que como que ter uma família tradicional fosse um mérito desses indivíduos da classe média. E a noção de mérito vai atravessar isso a todo instante. Eu já fiz um vídeo sobre meritocracia e racismo e é importante compreender como que esse mérito, para além do que acontece dentro das empresas, na estrutura social, na ordem social, nas interações sociais, ele também se faz presente nessa classe média e principalmente quando a gente percebe que nos Legendários você vai ter uma massa branca gigantesca, né?
São brancos de classe média que tentam ser homens, que tentam ser alguém, que tentam se identificar dentro de sua classe, a classe média, e tentam se fazer um com ela. Então, se na prática nós estamos diante de um processo, de uma tentativa, de trazer um homem ideal para o presente, este homem ideal, ele tem um lugar muito específico, que está dentro dos processos de identificação de uma classe média que não consegue se situar, talvez por ser uma parte muito pequena, da população brasileira, talvez por ser pequeno bastante para achar que é distinta do restante da classe trabalhadora, e talvez por ser pequeno bastante para não conseguir nem chegar nas elites, para não conseguir nem trocar ideia com membros da elite de uma maneira de igual para igual. E a entrada dessa classe média na política, como eu disse, Pablo Marçal, João Dória, se dá nesses momentos em que se percebe uma possibilidade de se identificar com um candidato que é empresário, um candidato que está no dia a dia do trabalho, de um suposto trabalho real, de um suposto trabalho do dia a dia, e que, sendo de fora da política, não sendo um político profissional, supostamente, pode dar conta de administrar o Brasil com um olhar de classe média, com um olhar de empresário. E, evidentemente, na classe média, na identificação que se faz de um pequeno empresário. Tudo bem, minha gente? Fique super à vontade para deixar seu comentário, fique super à vontade para compartilhar esse vídeo, já me ajuda bastante. Seja membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos só para membros e também para ter acesso ao grupo do Zap do canal. E é isso, até a próxima!